Acumulação de benefícios, duas pensões por morte. É possível que a mesma pessoa receba, na condição de dependente, por óbvio, mais de uma pensão por morte? Meu nome é Guilherme Colim, do canal Saiba Direito, sócio do escritório Colim, Ramos e Jesus Advogados. Por favor, curta, comente, compartilhe. Por favor, não pule as propagandas e vamos lá. A pensão por morte, pessoal, ela pode ser acumulada com outra pensão por morte, desde que seja de fontes diferentes, e eu não estou falando, novamente, por óbvio, da mesma pessoa. O mesmo falecido não deixará duas pensões por morte para o mesmo dependente, é claro que não. Mas estou falando do cargo em que o falecido ocupava na vida do seu dependente. Uma pessoa, vamos imaginar, um adulto incapaz para o trabalho ou um jovem com menos de 21 anos de idade, ele poderá receber a pensão por morte do pai e também poderá receber a pensão por morte da mãe e poderá receber a pensão por morte de ambos cumulativamente. Vamos imaginar a pensão por morte decorrente da viuvez. A pessoa pode receber a pensão por morte do pai, se casar, se tornar viúvo, perder o marido ou a esposa e receber a pensão por morte do seu falecido marido ou da sua falecida esposa. A pessoa que é casada e que recebe pensão por morte, ela poderá se casar novamente. Mas caso ela se torne viúvo ou viúva pela segunda vez, ela não poderá receber do INSS a pensão por morte do primeiro falecido marido ou falecida esposa e a do segundo falecido marido ou falecida esposa. Nesta situação, as pensões por morte do cônjuge, ela deverá escolher a mais vantajosa. Ela poderá escolher a mais vantajosa. E um detalhe, como que nós calculamos o que é mais vantajoso? Talvez, aliás, acredito que na maioria das vezes, o benefício mais vantajoso será aquele de maior valor, mas nem sempre. A pensão por morte é dividida entre a viúva e o viúvo e os seus filhos menores, seus filhos com menos de 21 anos de idade ou incapazes para o trabalho por algum problema qualquer. Vamos imaginar o seguinte, uma pessoa recebe a pensão por morte, está recebendo a pensão por morte sozinha do seu primeiro falecido marido. Recebe lá sozinha aquela pensão. E aí o seu segundo marido falece. E o seu segundo marido tem filhos com ela. E aí ela poderá optar, ela deverá, recomendo que ela leve em consideração esta circunstância. Ao abdicar da pensão por morte do primeiro marido, ela concorrerá com os filhos do segundo marido na pensão por morte dele, neste exemplo que estou dando aqui. Isso poderá fazer com que, em um primeiro momento, a renda familiar seja maior, mas talvez, dependendo das circunstâncias também, mais adiante deixe de ser vantajoso. Às vezes, o falecido marido tinha filhos de uma relação anterior, e aí a viúva, digamos, ela poderá levar em conta a conveniência do seu enteado ou sua enteada, e, por óbvio, ela colocará na balança o seu grau de afeto em relação a este enteado ou enteada. Estas questões são pessoais. Não existe uma regra que define qual critério que deverá ser utilizado para avaliar qual é o benefício mais vantajoso. Isso é uma prerrogativa do dependente. Então, resumindo, é possível acumular pensão por morte do pai, mais a pensão por morte da mãe, mais a pensão por morte do falecido companheiro ou companheira. Mas não é possível acumular a pensão por morte de dois cônjuges falecidos. Espero ter ajudado, um grande abraço e até o próximo vídeo.